Está no ar Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II a partir do Papa João XXIII e Paulo VI. Dessa vez nós abrimos uma nova série com o Papa Paulo VI, nascido em 1897 no norte da Itália, na região de Brescia. Seu nome original é João Battista Montini, em italiano Giovanni Battista Montini. Por isso, às vezes, é chamado de João, mas mais ainda, Batista. Padre Battista Montini está em Roma. Ele é assessor da Federação dos Universitários Católicos da Itália. E, nesse contexto, tem relação íntima com vários jovens líderes universitários que mais adiante formarão a base do Partido Democrata Cristão e outras iniciativas de governo. Entre esses jovens universitários, Aldo Moro se destaca como um grande estadista e amigo pessoal de Giovanni Battista Montini, antes mesmo dele ser Papa. É interessante notar nesse período que Paulo VI atravessou o tempo de Papa num contexto de grandes turbulências sociais e políticas. É claro que nós queremos tratar, sobretudo, do Concílio Vaticano II, que aconteceu também nesse contexto. Porém, não dá para esquecer que no início de sua carreira de padre, depois auxiliar na Cúria Romana até ser Papa, nós vivíamos um período muito turbulento com o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini. É dentro desse cenário conturbado que Paulo VI vai se fundamentar especialmente no Evangelho e num versículo que o iluminou durante toda a sua vida, quando Jesus diz aos discípulos: a verdade vos tornará livres. Verdade e liberdade são os dois grandes valores que vão bater no coração desse Papa e vão ser a sua postura em todo momento difícil, de decisão, de prece, de discernimento. Veja como que esses valores foram traduzidos a tal ponto que mais adiante, quando o Concílio Vaticano II acontece, já na sua segunda sessão, esses valores da liberdade e da verdade estarão presentes nas grandes linhas do concílio. Desse modo, estamos diante de um Papa que não teve uma vida tão espetacular, mas que teve, sim, o ministério difícil de conduzir a barca de Pedro por águas turbulentas. Atravessar esse tempo sem deixar cair a esperança de que a verdade do Evangelho, nos torna livres. Paulo VI, o Papa da Tempestade. Queremos que todos aqueles que seguem nessa Via Crucis e que preparam a Páscoa experimentem aquela comoção. Versão brasileira, Estúdio Gávea. Que será o vínculo de uma eterna alegria. E saber que eles são imensamente amados. Presidente Moro, venha conosco.
Sim, entre. Santidade. Entre, pode entrar, Dom Pasquale. Eu estava completando a minha meditação da Via Crucis. O que foi, Dom Pasquale? Eu trago mais notícias. Trata-se do presidente Moro. Parece que ele sofreu um atentado. Aldo? Meu filho. Parece que os terroristas balearam o carro dele. E depois conseguiram escapar, sem deixar rastros. E os homens da escolta? Não sei. Já soube, Santidade. Já. Cardeal Villot, o senhor sabe o que houve com a guarda dele? Foram 4 mortos e um ferido, e acho que está à beira da morte. Meu Deus. Está ouvindo também? O que, Santidade? O silêncio que desceu sobre Roma. Então, seu carro com os corpos. Os corpos dos agentes que eram os guarda-costas do honrado Moro. Os corpos foram cobertos com lençóis. 2 corpos ainda estão no carro e há outro corpo no carro que os seguiu. São 4 homens mortos e um ferido. Parece que o presidente Moro foi sequestrado. Meu colega está me dizendo que ele também estava ferido. Eleonora. Na verdade, parece mesmo o cenário de uma emboscada. Caríssima senhora Eleonora Moro, desejo exprimir meus mais profundos sentimentos pelo gravíssimo evento que ocorreu com seu amado marido, o qual interrompeu as vidas de 5 agentes jovens. Nesta hora de incerteza, eu fiz uma prece especial ao Senhor para Ele alcançar os corações daqueles responsáveis por este trágico atentado. E que assim eles devolvam seu parente para esta amável família. Como um apelo de conforto paternal, oferecemos a você e a seus filhos a bênção do Papa Paulo VI. Agradeço, Santo Padre. A senhora não imagina o quanto Vossa Santidade está comovida com esse ataque terrível. Eu sei. Para o Aldo, ele é como um pai. Notícia importante, Santidade. Venha, venha. Eu volto à noite, Santidade. Tenha certeza de que o Papa descanse bastante agora. Acho que não vai descansar muito nos próximos dias. Então? Aldo Moro está vivo. Que Deus seja louvado. O que mais? O sequestro foi assumido por comunicado pela Brigada Vermelha. O que eles querem? A troca de prisioneiros? Então o que querem? Dom Pasquale, por favor, fale logo. Eles colocaram Moro em um julgamento que talvez o sentencie à morte. Mandaram esta foto. Os terroristas a mandaram junto com a declaração. Aldo raptado. Processado. Por quê? Ele sempre foi um homem justo.
Um homem livre. Homens livres sempre criam medo. Eu aprendi isso há muitos anos nesta mesma cidade. Sabem por que eu trouxe vocês aqui hoje? Porque os fascistas estão se culpando pelo Tibre estar poluído? Não. Eu os trouxe aqui porque hoje, aqui, um homem foi raptado. O Honorável Matteotti. Porque ele teve a coragem de falar a verdade. Os fascistas se impõem com a violência. Matteotti é um homem bom. Um homem justo, um homem livre. Foi por isso que foi raptado. Hoje eles também estão roubando nossa liberdade. Escutem o que esse filósofo francês escreveu. Ele se chama Jacques Maritain. Eu já tinha falado dele. E um dia será fundada uma sociedade política mundial. Você, o que faz aqui? Bom dia. Eu só estava lendo. Saiam. Não podem ficar aqui. Desculpe, por quê? Estão obstruindo o caminho. Não entendo. É só esta a razão? Claro. Qual seria a outra? Não. Talvez, então, se eu subir aqui, o caminho fique livre. Então, como eu estava falando, se um dia fosse fundada uma sociedade política mundial em paz, aqui está bom? Eu iria agradecer a liberdade. De fato, agradeceria a liberdade. E o povo da terra iria querer viver um perto dos outros em paz. As coisas em Roma estão ficando muito difíceis. Trabalhar com os estudantes se tornou impossível. Eu acho que vou para Milão. Que pena. Por que pena? Uma universidade católica tem mais liberdade? Sim, com certeza. E também em Milão. Estará mais perto de Brecha e de casa, não é? Não é por isso. Eu só quero poder trabalhar melhor com os jovens, só. Certo. Mas veja, hoje mesmo, eu soube que lhe ofereceram um trabalho no Vaticano. Na Secretaria de Estado. Secretaria? Eu quero trabalhar com as pessoas, não com mesas. E do que você vai se ocupar? Vai trabalhar com muitas pessoas. Não só jovens do seu mundo, mas de todo o mundo. Não quero suas recomendações. Você não precisa de nada. Na Cúria já te conhecem por aquilo que você faz com jovens da PUC. Eles devem estar mal informados, porque eu quero ser padre, não diplomata. Tem razão, sim. Estão mal informados. Eles não sabem o quanto você é rebelde. Nós precisamos de você. Precisamos de um homem que não se deixe encantar pelo fascismo. Um homem que traz no coração a liberdade dos fiéis. Veja, meu filho. No parlamento popular não podemos fazer nada. A Itália se transformou numa ditadura. Por isso você deve ficar aqui, Batista. Em Roma, na Secretaria de Estado, ao lado do Papa.
Até breve, Eminência. Cumprimente o Conde Grossoli e diga para não se preocupar. Ele confia em mim e sei que posso confiar no senhor, meu caro Gaspari. Dom Giovanni Battista Montini, não é? Sim, Eminência. Este jovem vem de Brescia, o cardeal Marchetti Selvaggiani. Ele será assistente na secretaria. Estou muito feliz por você, Montini. Obrigado, Eminência. É preferível que você leia os documentos da secretaria do que filosofia francesa às margens do Tigre. Venha, Montini. Quantos anos tem? 27, Eminência. E eu quase o triplo. A velhice é a coroa do justo. Não precisa citar a Bíblia para me consolar. Entre nós, eu sou o único com sorte. Eu tenho testemunhado os estados pontifícios. Eu tinha 18 anos quando os piemonteses derrubaram o Papa que eles tinham há anos. Eles queriam transformá-lo de rei em um cidadão italiano comum. Mas agora tudo isso está para acabar. Você está aqui porque fará um trabalho extraordinário. Sua Santidade Pio XI quer negociar para transformar isso em um Estado soberano e independente. Negociar com Mussolini? Negociar com o Estado italiano. O fato de Mussolini ser o líder do governo é irrelevante. Est-ce que vous savez lire en français, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai étudié à Paris. Aqui temos tratados diplomáticos ao longo dos séculos. Você tem que verificar se não há evidência que irá impedir as negociações. Leia e faça um resumo para Vossa Santidade. E para quando Vossa Santidade precisa disso? Para amanhã. Amanhã? Então me digam, encontraram algum precedente que irá impedir as negociações? Apesar de não ser suficiente para que haja precedentes, a Igreja nunca se deparou com tal regime anticristo como fascista. Montini, sua posição não é de julgar. Deixe a política com seu pai. Acalme-se, Gasparri. Vossa Santidade, eu estava só dizendo que... Então, me diga. Não faça, Vossa Santidade. O que o Papa não deve fazer? Não negocie com Mussolini. Pense nas consequências. Um acordo lhe daria um prestígio internacional que ele não merece. O que sabe de consciência? Para prever o futuro, temos que ter uma posição de poder. E você se crê tão poderoso quanto seu Papa? Me perdoe, Santidade. Podem ir. Montini. Você fica. Ça sta com'è, Brea?
Quer estar de pé? Eu sou de Brianza, então o dialeto brechano é tão familiar para mim quanto o romano. Não falava bresciano há muito tempo. Às vezes só falo com meu pai. Eu conheço seu pai. É uma pessoa justa. Veja, Dom Batista. Eu sei que negociar com esse Satanás Mussolini é muito perigoso. Mas faz mais de um século que a igreja está em conflito com a Itália. Um conflito que é doloroso para muita gente. Sabe, para o bem do povo estou disposto a negociar com o diabo em pessoa. Se você se tornar papa um dia, entenderá. Uma renovação, um tempo de renovação, a possibilidade de renovação. Como se diz, uma lufada de ar fresco que entrou pelas janelas da igreja. Estamos de volta com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João XXIII e Paulo VI. Nestes episódios, já estamos acompanhando a vida de Giovanni Battista Montini, o nosso querido Paulo VI. Padre nascido em Brescia, no norte da Itália, ele se situa no meio daquele grande cenário político, eclesial, juvenil, que era o cenário da época. Ele ajudava na Santa Sé, onde fez carreira nos tratados da Santa Sé com o governo italiano, até se tornar secretário de Estado futuramente. E é também, naquela ocasião, o assistente espiritual da Federação Italiana de Universitários Católicos. É nesse momento que Paulo VI vive a sua missão de sacerdote, muito apegado a três grandes valores. Em primeiro lugar, a verdade do Evangelho. Em segundo lugar, a liberdade, que o Evangelho torna as pessoas livres, filhas de Deus, dignas, capazes de arbítrio e de decidir pelo bem. E, finalmente, a caridade. A verdade, a liberdade e a caridade permeiam a missão, o discernimento, o modo de pensar e agir de Paulo VI. A sua vida não é uma vida de grandes espetáculos. Paulo VI viveu um período turbulento, mas é um homem de um lado firme e sólido e de outro paternal e alegre, embora sempre com um ar de preocupação, porque de fato aqueles tempos eram muito difíceis. Vemos agora nesse episódio a sua dedicação no início de trabalhos na Santa Sé, quando ele enfrenta os tratados entre o governo da Itália com Mussolini e o próprio Vaticano. Ele está envolvido naquele momento em que a Igreja se consolida como Estado, o Estado que será o futuro Estado do Vaticano. Além disso, é interessante perceber a atitude interior, cordial, espiritual de Paulo VI. Há uma cena muito interessante em que ele, orando, diz: eu creio, eu amo e eu espero. É uma referência às três virtudes teologais. Eu creio, a virtude da fé. Eu amo, a virtude da caridade. Eu espero, a virtude da esperança. Esse é Giovanni Battista Montini, o nosso querido Papa Paulo VI. Se preparando para o papado, ainda sem saber, ele não imaginava que seria eleito Papa, atravessando esses momentos difíceis da Itália e da Igreja, Deus está forjando nele uma personalidade atenta, cuidadosa, zelosa. Mesmo com todos os sofrimentos que ele passou, ele nunca deixou aquelas três grandes virtudes da caridade, da justiça e da liberdade. A fé é fonte disso e ele tentou traduzir em obras e gestos.
Me dá uma cópia. Uma grande vitória política e espiritual para o regime. Ei! Padre Giulio. Achou que fosse a bruxa do leste? Por que está aqui? Eu trouxe uma coisa para você. Me dá. Me dá. E isso. Puxa, que bom vê-lo. Venha, venha. Esperou muito tempo? Não, eu só dormi. É culpa da roupa preta. Os meus superiores me ordenaram a ir para a brecha. Eles temem que vão te fazer algum mal? Não, temem que eu faça mal a eles. E você está ganhando respeito no Santo Escritório? Não sei. Talvez sim. Ei, o que há de errado, Batista? Tenho sido seu pai espiritual há 20 anos. Não sei o que estou fazendo aqui. Eu achei que ia ajudar os católicos a defender a própria liberdade, mas não o fiz e estou ajudando o Papa a negociar com Mussolini. Ele se dirigiu ao Vaticano como homem da providência. Com certeza, ele é o homem da providência. A providência o usará como uma arma para combater a igreja, sempre e sempre, como se usa um colchão velho. Bom, eu sei. Talvez a providência permita que esse acordo nos traga uma maior liberdade de ação com nossos estudantes. É por isso que você tem que ficar aqui. Porque será pior se você for. Mas a justiça não se preocupa só com o comportamento do homem, mas também com as coisas. Das flores às estrelas, como dizia o filósofo grego. Mas existe outro filósofo grego que afirma que a justiça é a arma do poder. O filósofo grego estava errado. Platão demonstrou isso em Górgias e em República. Qual é o seu nome? Aldo Moro. Eu o convidei. Aldo está só de passagem. Ele estuda advocacia em Bari. Bom, acho que ele vai completar os estudos antes de vocês. Que ninguém se mova. Vocês são acusados de atividade antipatriótica. Isso é um círculo católico. Como se atreve a entrar desse modo? Examine tudo. Roberto, por favor. Pare. Temos outras coisas para fazer. In adiutorium eum intende. Ad adiuvandum me festina. Silenzio, padre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Respeita os acordos? Batendo no padre e nos estudantes? Assim é o fascismo. O cacetete é usado
usado para bater nos jovens livres. Nós ensinamos religião, Dom Batista, não política e religião. Mas como vamos educar a fé sem ensinar a liberdade? Mesmo que na Rússia falem de liberdade, isso não evita que padres sejam mortos, nem que transformem a igreja num celeiro. Senhores, por favor, vejam. Estou quase me aposentando. Não arruinem minhas últimas semanas aqui. Sim, Eminência, mas num caso como esse... Por que não aproveitar esse momento de passagem, Montini? Volte para sua família em Brescia. Descanse. Quando o novo secretário de Estado chegar, você terá muito trabalho. Eminência, o que farei? E meus estudantes? É uma ordem, Dom Batista. Seus estudantes encontrarão o lugar deles em outras organizações. Mamãe, eu não estou retornando da guerra. Eu sei, mas olhe só o seu estado. Só pele e osso. Ele está há 3 dias na cozinha. Não aguentava esperar para te ver. Bem, que conta da viagem? Foi tudo bem. Está com fome? Seu irmão Lodovico se casará no ano que vem. Eu espero que o seu irmão Francesco encontre uma bela mulher no hospital. Deixe, obrigada. Esperamos que sim. E você? Que boas novas nos traz? Eu tenho notícias, mas não boas. E nunca vão ser tão boas como o perfume desse campo. E o nosso campo é esplêndido em junho. Hã? É verdade. O ar é tão limpo, o solo é quente, o cheiro da grama verde é especial. Está pensando em deixar a secretaria, não é mesmo? É que, na verdade, acho que nunca entrei. E o Piero? Você soube do Piero? Não, o que foi? A mulher dele morreu, no parto. Ela o deixou sozinho com 5 filhos. Não fala com ninguém e nunca sai de casa. Piero! Piero! Piero!
quê? Piero. Por quê? Piero. Não! Por quê? O Senhor mantém suas promessas. A morte não é a última palavra. Seu nome, ó Senhor. E eu me pergunto mais uma vez, por que me chamaste? Por que me escolheste? Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. O Vaticano II trouxe uma grande renovação na Igreja, abriu as janelas, as portas da Igreja para o mundo. Estamos de volta com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II a partir dos Papas João XXIII e Paulo VI. E nesses episódios já estamos acompanhando a vida de Paulo VI, Giovanni Battista Montini, no seu trabalho com os jovens italianos, na assessoria à Santa Sé e pouco a pouco preparando-se, ainda que ele não saiba, para assumir o trono de Pedro como sucessor do apóstolo e Papa da Igreja em Roma. É interessante notar que, dentro dos episódios, ele encontra Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli é um cardeal muito nobre, muito inteligente, que se torna secretário de Estado do Vaticano, de quem o próprio Paulo VI, ainda jovem, é assistente. É interessante perceber que Eugenio Pacelli, para quem o Papa Paulo VI ainda trabalha como padre, esse cardeal será Pio XII um pouco adiante no passar dos anos. Eu chamo a atenção para um detalhe interessante. Nesta série que estamos acompanhando, a vida de Paulo VI é contada, narrada, passo a passo com a vida de Aldo Moro. Por quê? Porque Aldo Moro, um jovem universitário, estudante de direito, que se preparava para ser juiz, magistrado, ele acaba sendo não só amigo de Paulo VI, mas uma peça-chave na recuperação do Estado de Direito, da justiça social e da democracia na Itália. Futuramente, no correr dos episódios, nós veremos Aldo Moro sofrendo, sendo perseguido, mas também sendo eleito o primeiro-ministro italiano. É interessante perceber que a motivação deste personagem e também de Papa Paulo VI não é um partido político, não é uma agenda meramente social, mas é a fé. O Evangelho das Bem-aventuranças, o respeito pelo ser humano, imagem de Deus, e uma palavra de igreja que possa renovar também a dimensão social e a vida pública. Neste sentido, Paulo VI incentiva Aldo Moro e os seus colaboradores a assumir a função pública. E eu queria recordar que essa é uma mensagem muito firme da doutrina social da Igreja, contida em documentos como o documento do Vaticano II sobre o apostolado dos leigos e leigas.
Este documento se chama em latim Apostolicam Actuositatem, que significa a atividade apostólica de leigos e leigas. E nos parágrafos 7 e 13 deste documento, nós encontramos escrito e bem claro que o mundo temporal da ciência, da arte, da cultura e da política deve ser fermentado pelo Evangelho através da presença de leigos e leigas conscientes e ativos. Duas qualidades Paulo VI incentiva Aldo Moro a viver e o Concílio Vaticano II, na sua doutrina social, também nos incentiva. De um lado, a santidade política e de outro, honestidade intelectual. Santidade política, viver a agenda social, o serviço público como um caminho de santificação e de testemunho do Evangelho. E honestidade intelectual, jamais deixar de lado a verdade, sempre tomar decisões conforme o que é verdadeiro e justo. Olha só o que eu encontrei. Não. É a batina da minha primeira missa? É. Eu mesma fiz com o meu vestido de casamento. Você lembra? Ora, mamãe, quanta emoção para um só dia. O que foi? Aquela emoção já foi embora? Não foi, não, mamãe. É só que eu sei que tenho que tomar uma decisão e não consigo. Eu entendo como você se sente, meu filho. Seu pai passou a você o testemunho da sua batalha. Mas lembre-se que o que mais importa é você ser feliz. Eu sei, mamãe. Portanto, se você tiver que fazer uma escolha, faça com liberdade. Não pense que você tem que provar alguma coisa. Obrigado. E, por favor, mamãe, cuide dessa preciosidade para mim. Deve ter sido difícil me ver vestido com seu vestido nupcial, não é? Não. Eu achei que era uma boa ideia. É claro que eu não estudei tanto quanto você, mas penso que a vida de sacerdote é como aquela da esposa. Em momentos de sofrimento, prepara a terra fértil. Obrigado por esse dia maravilhoso. Se faça valer, meu filho. Obrigado. Eu soube que o seu superior está para ser substituído. Está. E com o novo, você se dá bem? Mamãe, eu ainda não o conheci. Ele vem de uma família nobre e se chama Eugênio Pacelli. O cardeal irá recebê-los, um de cada vez. Em que ordem? Alfabética. Amodei. Siga-me. Bom, Dom Amodei, eu serei breve. Espero que seja também. Veja, se estivesse no meu lugar e a Rússia chegasse no porto de Roma numa manhã, qual a primeira coisa que o senhor faria? Eu pediria ajuda à França para nos defender, como em 1849, contra a República Romana. Uma negociação separada com a Rússia, a princípio. Eu sei um pouco de russo. Ordenaria a defesa do Santo Papa, a arma branca. Eu escolheria a espada. Faria a minha missa como sempre. Como é mesmo o seu nome? Dom Giovanni Battista Montini, Eminência.
bom que você veio. Experimente um pouco. Isso. É um ótimo queijo, um ótimo queijo. Em vez de livros comuns de filosofia... Sim. O senhor devia trazer um pouco desse queijo nas nossas reuniões, não é? Não. Este é do Padre Júlio. Ele decide quem merece. Padre Júlio. É certo. Eu lutei na guerra para ganhar isso e agora eu não vou dar para ele, não. Dom Batista? Sim, Aldo, fale. Eu quero lhe dar isso de presente. É uma cópia da minha tese. Nossa, eu queria muito ler isso. Roberto, o que tem a dizer? Sim, mas eu tinha uma boa justificativa. E qual seria? Com licença. Dom Batista. Ela. Bom, é uma razão bela. Não sei o que dizer. Estamos noivos. Eu me chamo Maria. Maria, muito prazer. Igualmente. Para gostar do Roberto, vai precisar da paciência de Maria Santíssima para suportá-lo. Vamos fazer um brinde. Sim, vamos fazer um brinde. Ao nosso futuro. Eles podem fechar nossas universidades. Podem proibir as leituras chatas de filosofia no Rio Tibre. Eles podem bater no Dom Batista e no Padre Júlio. Não. Eu não quero isso, não. Mas não podem impedir de termos fé e de continuar a amar o nosso país, como Dom Batista nos ensinou a fazer. Ao futuro! Ao futuro! Viva! Um brinde! Viva! Viva! Ao futuro! Padre Júlio. Obrigado. Saúde. Acorda! Iesu de crucis inimicis triumphare fecisti. Resta quesumus. Parabéns! Viva o povo! Parabéns, Maria e Roberto. Meus parabéns. Quanta alegria em um casamento, mesmo em uma ditadura à beira de uma guerra. Como toda ditadura. Ainda que o fascismo caia, como um castelo de cartas. Eu também concordo com isso, Lapira. Ela cairá. Mas e os italianos? Estarão prontos para cooperar? Não, Aldo. Eu acho que com uma boa Constituição se consegue evitar. Não basta apenas uma boa Constituição. Também precisamos de bons partidos e bons políticos. Vocês são bons políticos. Basta ver como falam. Vocês poderiam cuidar dos interesses da nossa nação, de restituir o orgulho de ser italiano. Se continuarem sendo cristãos no fundo como são agora. Aldo, o que você acha? Eu prefiro continuar trabalhando na universidade. Tem certeza? O Papa morreu. A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II, uma obra de 21 autores, teólogos da Faculdade Deoniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II e seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br
ou pelo telefone 0800 16 0004. É a Editora Santuário presente no seu dia a dia.